Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025. Vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque é para as contas públicas. De acordo com os especialistas, narrativa da pauta bomba não explica o aumento de gastos públicos. Apesar de Congresso e da herança do governo anterior, analistas afirmam que postura de gestão Lula é de expansão fiscal. E sobre este assunto, aqui diz que o governo libera 15,9 bilhões de reais para ministérios e 4,7 bilhões para emendas após alta nas receitas. Também temos aqui um texto de Roberto Campos Neto. Equação insustentável. Mais dívida e pouca chance de elevar impostos. Já neste carrossel de imagens do Folha de São Paulo, temos aqui, primeiro assunto que também é para a economia, liberados do tarifaço. Gráfico, este que está na fotografia, exibe segmentos cujos produtos, no caso como nos informa, estão isentos de sobretaxa. Quanto maior a representação, maior o volume em dólares. Já na editora internacional, temos aqui um destaque para marcas de guerrilha. Familiares prestam homenagem à mulher da etnia Nasa, que desapareceu em 2008 após se juntar a um grupo armado colombiano. No próximo destaque, veja o peso comercial de produtos brasileiros isentos e incluídos em taxas dos Estados Unidos. E quase 20% das exportações para os Estados Unidos estão sujeitas a tarifas específicas. O nosso próximo destaque é para a guerra comercial. Aqui diz que o Brasil acumula histórico de tensões comerciais com os Estados Unidos sob nova ofensiva de Trump. Embates ocorridos nos anos 1980 envolveram regras de informática e também patente farmacêutica. Já na política nacional, Moraes manda Marcos Duval usar tornozeleira eletrônica. O senador foi recebido pela Polícia Federal ao desembarcar em Brasília, após ir aos Estados Unidos, contrariando o Supremo Tribunal Federal. E sobre as manifestações, aqui diz que os protestos bolsonaristas contra Alexandre de Moraes reforçam cobrança acotados para 2026. E os militantes veem ministro fragilizado, apesar de desfalques em atos. E o Congresso retorna ao trabalho amanhã, com lista de votação de projetos de interesse do governo. PT defende cassação de Eduardo Bolsonaro e oposição pede anistia e medidas anti-STF. E sobre a inteligência artificial, há um risco de ficarmos presos nos sonhos de uma inteligência alienígena, afirma o escritor Yuval Harari. E para a América do Sul, conflito de mais de 60 anos na Colômbia oprime e transforma a vida das comunidades indígenas. E um ex-pescador realiza resgate de corpos de desaparecidos no conflito armado. Também temos aqui a pesquisa Datafolha. 4 em cada 10 cuidadores falam que as crianças passam tempo demais com telas. Uma pesquisa ouve 2.206 responsáveis em todo o país, sendo 822 de crianças de até 6 anos de idade. E sobre o Flip 2025, política inflama o público em edição da Flip com Marina Silva e com discordância sobre Israel. Festa em Paraty intercalou temas como Gaza e devastação ambiental com assuntos leves. Já na sessão Pare para Ler desta segunda-feira do Folha de São Paulo, entenda como a Novo Nordisk perdeu a liderança na corrida dos remédios de emagrecimento. Texto mostra como a empresa que fez sucesso com o Ozempic enfrenta desaceleração de lucro e dificuldade para se destacar da concorrência.
Agora, nas matérias especiais de hoje, é para o Folha Estudantes. O Cristo Cigano, que integra a lista da FUVEST, narra o sacrifício em nome da arte. E no Casa Folha, o fotógrafo Lalu de Almeida, um dos mais premiados aqui do Brasil, terá curso no streaming. E no Caderno Todas, o nosso destaque é para a maternidade. A cada hora, 44 adolescentes dão à luz no país, sendo que 5 delas têm menos de 15 anos. Também temos que mulheres estão cansadas do trabalho de cuidar do homem. E sobre a economia, São Paulo prepara editais de leilões da gestão de lixo para 2026 e veja municípios que aderiram. Prefeituras continuam responsáveis pela coleta e 12 consórcios participam do programa. Já no Folha Investimento, aqui diz que CVM e especialistas alertam quanto a riscos de investimento que vem se tornando popular. E também entenda o título de capitalização, que está longe de ser um investimento. E na tecnologia, os pesquisadores de inteligência artificial negociam salários de até 250 milhões de dólares, como se fossem estrelas da NBA. Profissionais com qualificação são escassos e firmas esperam bilhões de dólares de retorno. Também temos o próximo assunto desta segunda. A Amazon investe 55 bilhões de reais no Brasil em 10 anos e dobra o número de empregos gerados. E o presidente da empresa de um país afirma que o tarifaço não deve mudar planos da empresa. O nosso destaque na política é dizendo que o governo quer negociar com o Congresso ajustes de projeto de licenciamento ambiental. O objetivo é procurar relator do projeto e presidentes da Câmara e do Senado. E sobre luxo nos mares, que é o nosso destaque no caderno de turismo, um navio com montanha-russa aquática é novidade da Norwegian. O cruzeiro viaja até agosto pelo Caribe e depois vai para o roteiro nas Bermudas, saindo dos Estados Unidos. E sobre o caderno de comida, temos aqui o nosso próximo assunto. Aprenda a preparar almôndegas de porco com gengibre e molho de peixe em 20 minutos. Também temos dizendo que o morango do amor ganha popularidade na Europa por meio de confeiteiras brasileiras. Já nos destaques internacionais dessa segunda, a primeira é para a Ásia, que diz que a Coreia do Sul começa a remover alto-falantes com propaganda anti-norte-coreana da fronteira. E o governo do presidente Lee busca reduzir as tensões com Pyongyang. E para a guerra da Ucrânia, em meio à tensão com Moscou, Trump afirma que enviado especial viajará para a Rússia. E Steve visitará o país na próxima semana. E os Estados Unidos deram um ultimato ao regime Putin. Também temos o próximo destaque, que China limita viagens de funcionários públicos e proíbe estudos no exterior. Regras são parte de um esforço do regime para impor maior disciplina de política e lealdade. Já no cotidiano, nosso destaque é para a aviação. O ex-copiloto afirma que o avião da Voepaz, que caiu e matou 62 pessoas, não estava em condições de voar. O sistema responsável por tirar gelo das asas parava de funcionar, de acordo com o profissional. E sobre a Sabesp, sem desconto, a conta de água da CEAGESP sobe para 2 milhões de reais e o caso vai parar na justiça. E a estatal diz que monopólio favorece a Sabesp, que afirma ter direito de rescindir o contrato. Também temos que nova lei de exame criminológico agrava falta de servidores de saúde em prisões brasileiras. Obrigatório para a progressão de pena, o exame evidencia a carência de profissionais dessa área. Já sobre ciência, o programa do governo Lula quer atrair cientistas estrangeiros. Essa etapa será restrita para algumas áreas, de acordo com Ricardo Galvão, que é o presidente do CNPq. E na área do esportes, temos aqui um destaque para a natação.
sem medalha no Mundial, natação do Brasil mostra dificuldade de renovação. E por último, no Folha de São Paulo, temos aqui na área da cultura 3 destaques. Primeiro é dizendo que entenda como Trump, ao atacar a TV e as artes, tenta ser a maior celebridade do mundo. Também temos o destaque que o Cine Paysandu revive com drive-in e velhos fantasmas em obras de arte de Manuela César. E no Multitela, Raul Seixas e filme sobre jovem com autismo, o que ver na TV e no streaming nesta segunda-feira. Saindo do Folha de São Paulo, agora no jornal O Estado de São Paulo, temos aqui esta imagem, que é um destaque aqui para Fortaleza. Demolição à beira-mar. Seara Praia, tradicional hotel de 75 metros de altura em Fortaleza, será derrubado para dar lugar a arranha-céu residencial de 50 andares. E será a maior demolição de um prédio em altura já feita no Brasil. Como o local é densamente habitado, não haverá implosão. Já a manchete desta segunda-feira é sobre a compra de respiradores. Gonê cita indícios de crime de Rui Costa em contrato na Bahia. O Procurador-Geral da República pede retomada de inquérito no STJ. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, apontou a existência de indícios de envolvimento do ministro da Casa Civil, Rui Costa, do partido PT, em crimes praticados na compra de respiradores durante a sua gestão como governador da Bahia. Gonê pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que envie um inquérito sobre esse caso para o Superior Tribunal de Justiça, que deverá retomar as investigações. E em sua primeira manifestação no inquérito, Gonê relatou que o ex-governador assinou o contrato com previsão de pagamento antecipado integral e sem garantias ao ente público. E essa petição ainda será analisada. E o caso envolve um prejuízo de 48 milhões de reais na compra de respiradores pulmonares pelo Consórcio Nordeste no ano de 2020, no início da pandemia da Covid-19. E como o Estadão pontua nesta manchete, 1,6 milhão de reais é o que uma empresária que fechou delação premiada disse ter pago por comissão a um intermediário do governo da Bahia. E, por outro lado, o ministro afirma que não cometeu irregularidade. A assessoria do ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que não existe nenhum fato que o vincule a qualquer irregularidade na compra dos respiradores. E ainda na política, sobre o encontro do PT, Lula diz que tem limite de briga com o governo americano. Em encontro do PT que ocorreu lá em Brasília, o presidente Lula afirma que não pode falar o que acha que é possível, mas o que é necessário. Ele também complementa dizendo que são um país muito grande, o mais bélico, com mais tecnologia, a maior economia. E sobre os protestos bolsonaristas, Flávio posta vídeo de fala de Bolsonaro em ato lá no Rio de Janeiro. E sobre a guerra comercial, que também é um destaque na capa desta segunda, tarifas reforçam finanças da Casa Branca e dificultam uma revogação. Taxações e impostos sobre consumo quase dobraram no período de janeiro a julho e geraram 152 bilhões de dólares. E uma nota em destaque do Estadão, Trump ressuscita frente ampla de Lula. Truculência trumpista e bolsonarista dá ao petista a chance de reeditar o seu discurso. E a coluna do Estadão também escreve o seguinte: o Planalto vê tarifaço como um novo 8 de janeiro. E no destaque internacional, aqui diz que uma ação de promotores chilenos atinge uma gangue da Venezuela. Na saúde, uma caneta anti-obesidade 100% nacional chega ao mercado.
E no esporte, sobre o Campeonato Brasileiro, de olho no derby, Corinthians poupa titulares e só empata. E por último, temos um destaque do Caderno de Cultura sobre o audiovisual. Aqui vai dar um destaque para o Microdramas, o formato novela de celular. Primeira série nacional lançada pela Rio Short, A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário, soma 400 milhões de visualizações nas redes. Agora no jornal O Globo, desta segunda-feira, no alto da capa, Flamengo tem atuação irregular no empate com o Ceará, mas mantém a liderança. E a nossa manchete é sobre o tarifaço. Os Estados Unidos indicam que taxa é definitiva e Lula afirma ter limite de briga. A negociação está emperrada há 2 dias da vigência da alíquota de 50% a importações aqui do Brasil. E o governo corre com pacote de ajuda. O representante de comércio dos Estados Unidos, o Jamieson Green, afirmou ontem que são praticamente definitivas as tarifas anunciadas semana passada pela Casa Branca, deixando margem mínima a negociações. E os canais continuam fechados para debates com o Brasil, taxado a 50%. E a diplomacia admite nos bastidores que conversas só devem ocorrer no âmbito da investigação aberta por práticas desleais no comércio, que é de longa duração. E o presidente Lula disse que permanece aberto ao diálogo, mas admitiu dificuldades. Ele disse que eu tenho limite de briga com o governo americano. E o Brasil trabalha para fechar pacote de socorro a exportadores atingidos, que deve incluir linha de financiamento do BNDES e alívio também na folha de pagamento. E ao lado, na política nacional, capitais têm atos por anistia e contra Moraes. Com a ausência de presidenciáveis como Tarcísio de Freitas e um culto a Trump, atos nas principais capitais pediram anistia para Bolsonaro, que participou de alguns por videochamada, e a queda do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E a Avenida Paulista, como podemos ver aqui nesta fotografia, recebeu 37,6 mil pessoas em seu ápice. E de acordo com a pesquisa Datafolha, 61% rejeitam candidato que apoie perdão. Só 19% votariam em quem defende anistia a Bolsonaro e apoiadores que atentaram contra a democracia. E Lula é visto como candidato à reeleição por 71%. Já no esporte, ocorre diferente na ponte. Mais de 5 mil pessoas encararam o desafio da ponte, que voltou à via que liga o Rio a Niterói após 12 anos de interrupção da corrida de 21 quilômetros. E os atletas ugandenses venceram o feminino e o masculino. E ao lado, também temos no Rio de Janeiro, lotação máxima e Popstars em Paraty. A 23ª Festa Literária de Paraty, que é o chamado Flip, terminou ontem com público 10% maior, alto engajamento em mesas sobre racismo, Palestina e meio ambiente e novas celebridades literárias, como a espanhola Rosa Monteiro e também a brasileira Alice Muniz, que ela brincou estar em situação de Madonna. Também temos ainda no Rio de Janeiro que meta do Rio é reduzir crimes de rua em 30%. Uma das 88 metas do Plano Estratégico do Rio, lançado no sábado pela Prefeitura, é adotar a experiência de Nova York e reduzir crimes de rua em 30% até 2028. Também temos um destaque para a saúde, comida a quilo, riscos à la carte. A alegria da escolha variada pode virar intoxicação se cuidados não são tomados para evitar a contaminação cruzada e temperatura inadequada. E, por último, também temos um destaque para a educação. Aqui diz que, com menos alunos, o país pode rever gasto
na área da educação. Em 60% das cidades, o número de alunos por sala já é inferior da OCDE e até sobram vagas. E quadro favorece revisão do piso de gasto obrigatório em favor da saúde. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, desta manhã de segunda-feira, no alto da capa, temos aqui um caso que aconteceu lá em Brasília. O terror na saída do culto. 14 pessoas, entre elas 9 crianças, ficaram feridas num atropelamento perto de uma igreja no sábado à noite. O motorista do carro, o Alisson de Souza, de 32 anos, estava bêbado, não tinha carteira de habilitação e fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. E, de acordo com as testemunhas, ele perdeu o controle depois de bater no meio-fio. O Alisson se apresentou à delegacia e foi preso em flagrante. As vítimas sofreram fraturas, escoriações e queimaduras, provocadas pelo óleo quente de uma barraca de pastéis que foi atingida também pelo veículo e foram levadas para o hospital da região. E nenhuma delas ficou em estado grave, como nós podemos ver aqui nestas duas imagens. Os bombeiros socorreram os feridos na calçada e houve pânico nas ruas após o atropelamento. Na editoria de política, temos um destaque aqui para Lula. Há limite de briga com o governo Trump. Há 2 dias do início da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos, Lula volta a declarar disposição para negociar com Washington e reconhece que o diálogo requer cautela. Eu não posso falar tudo o que eu tenho que falar. Nós temos que falar apenas aquilo que é necessário. E presente no 17º Encontro Nacional do PT, que aconteceu em Brasília, o evento que marca a posse do presidente nacional da sigla, Edinho Silva, o chefe do executivo incorpora nova estratégia à defesa da soberania. Além de reação coordenada ao tarifaço, a postura chega à disputa eleitoral de 2026. E o presidente Lula complementa dizendo: vamos resgatar a bandeira nacional para o povo brasileiro. Também temos um destaque que Fernando Haddad se reúne com o secretário dos Estados Unidos. E ainda na política, bolsonaristas de volta às ruas. Manifestações em várias cidades reuniram parlamentares e eleitores que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro. E em Brasília, o protesto foi no Eixão Sul, com defesa do projeto de lei da anistia e pedidos de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. No caderno de cidades, a força ancestral das indígenas. Mais de 7.000 mulheres de povos originários de todo o país participam até sexta-feira da Marcha das Mulheres Indígenas. Temas como mudanças climáticas, defesa de territórios e políticas públicas serão debatidos no encontro na antiga Funarte, no eixo monumental. E na quinta-feira haverá caminhada pela região central de Brasília. E no esporte, Fla e Cruzeiro ponto a ponto. Mineiros venceram Botafogo por 2-0 e chegaram a 37 pontos, os mesmos do Flamengo, que empatou com o Ceará por 1-1. Cariocas seguem líderes pelo saldo de gols. Também temos na corrida o melhor piloto do dia. O 6º lugar na Hungria, o brasileiro Bortoleto, da Sauber, foi eleito pelos fãs da F1 como corredor de melhor desempenho ontem. E sobre o segredo dos jardins, por trás dos 583 canteiros da cidade, há uma equipe de 140 profissionais que se revezam entre viveiros e estufas da Novocap. E um destaque internacional, na capa do Correio Brasiliense, Testemunhos do Inferno de Hiroshima. Às vésperas do aniversário de 80 anos do bombardeio nuclear à cidade japonesa,
sobreviventes falam ao Correio e revelam temor da proliferação atômica. E de acordo com o Junko Watanabe, de 82 anos, que foi entrevistado, ele disse o seguinte: pessoas matam umas às outras sem hesitação e a ameaça do uso de armas nucleares tem sido usada para incutir o medo. E sobre os servidores, reforma administrativa entrará na pauta neste semestre. E por último, temos um destaque para o Congresso, dizendo que deputados e senadores retomam os trabalhos a partir de hoje, nesta segunda-feira. Já no jornal cearense O Povo, desta manhã, temos aqui 2 destaques no alto da capa sobre esportes. O primeiro, Ceará busca empate com o líder Flamengo no Castelão lotado. E ainda o segundo destaque é dizendo que Fortaleza leva gol nos acréscimos e fica na igualdade com o Corinthians. Já a reportagem em destaque, que também é a nossa manchete, é na área da educação. Isso no Ceará em 2024. Rede estadual tem 10º melhor resultado no Enem. Entre as redes estaduais com maiores médias, apenas 2 são do Nordeste, Ceará e Pernambuco. A média dos alunos da rede estadual do Ceará foi de 517,85 pontos. Estudantes de escolas públicas federais, como os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, e o do Colégio Militar de Fortaleza também têm destaque. E na economia, cargas prontas. Navio leva últimos produtos cearenses antes do tarifaço. E no caderno Vida e Arte, uma biblioteca comunitária no PC arrecada fundos para construir a sede. E nas páginas azuis em destaque, o jornalista presbítero fala das relações entre política e fé no Brasil de hoje. E na política, ato por Bolsonaro reúne oposição em Fortaleza em prévia de 2026. E por último, policial militar denunciado por fraude processual no caso de Milagres pode ser promovido. Agora, no valor econômico, no alto da capa, temos aqui 3 destaques. O primeiro é para a infraestrutura. Mobilidade urbana no Brasil expõe as desigualdades que marcam o país, diz Clarice Link. E um destaque internacional também sobre o Oriente Médio. Vozes críticas em Israel afirmam que fins políticos de Netanyahu substituem objetivos militares em Gaza. E na área do marketing, não adianta oferecer um produto para quem não precisa dele, diz o novo CEO do Santander, o Guilherme Bernardes. Já a manchete do valor econômico é sobre judicialização. Mercado aquecido faz o volume de ações trabalhistas crescer 7,8% no primeiro semestre. Dados em proporção à população ocupada ainda são inferiores aos do período pré-reforma. Mudanças foram importantes para reduzir a litigância. Com o mercado de trabalho aquecido e o aumento na rotatividade, o número de novos processos trabalhistas cresceu 7,8% no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2024, que é o ano que já havia sido registrado recorde na quantidade de demandas desde a reforma trabalhista de 2017. E de janeiro a junho, de acordo com dados do Tribunal Superior do Trabalho, chegaram à primeira instância 1,87 milhão de processos. Mesmo em patamar recorde, os números em proporção à população ocupada ainda são inferiores aos do período pré-reforma trabalhista de 2017. E abre aspas. Projetando para o segundo semestre, em que o mercado de trabalho deve seguir forte, a perspectiva é que o número de novos processos trabalhistas cresça ainda mais. Fecha aspas, afirma Bruno Imaizumi, o economista da consultoria For Intelligence, reforçando
que a reforma trabalhista foi importante para reduzir a litigância. E na quinta-feira, dia 31 de julho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou que a taxa de desemprego no país foi de 5,8% no trimestre encerrado no mês de junho, que é a menor da série histórica iniciada em 2012. E, por outro lado, a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender todos os processos relacionados à chamada pejotização pode estar segurando a entrada de novas ações. E, além disso, menos recursos ou saldo menor de processos indicam o maior número de casos encerrados por acordos e também uma maior agilidade nos julgamentos dos tribunais. E para Daniel Duque, que é o pesquisador de economia aplicada da FGV-IBRE, devem-se também considerar nessa equação as reversões de alguns pontos da reforma trabalhista, especialmente a desobrigação de o trabalhador pagar os custos do processo ao perder a causa se ele tiver justiça gratuita e uma expansão de quem consegue o benefício. E nesse contexto, advogados que atuam na área têm observado maior iniciativa de juízes buscando investigar casos de litigância predatória na Justiça do Trabalho. Já o próximo assunto em destaque é dizendo que o investimento direto chinês cresce no Brasil. No primeiro semestre, companhias chinesas fizeram investimentos diretos no Brasil de 379 milhões de dólares em operações de participação no capital, mais do que os montantes anuais registrados desde 2018. E segundo dados do Banco Central, isso de acordo com os dados do Banco Central. E o valor real, no entanto, é maior, uma vez que países como Holanda, Luxemburgo, Panamá e Ilhas Virgens Britânicas apareceram no ranking à frente da China, mas são sabidamente usados como sede de companhias do país asiático. E o principal alvo dos chineses, já há alguns anos, tem sido o setor de infraestrutura, mas começa a se diversificar, com foco cada vez maior no mercado consumidor, diz Stephen O'Sullivan, da área de societário e M&A do Matos Filho. E uma proximidade refletida no BRICS, que é uma das causas por trás da indisposição do governo do presidente Donald Trump com o Brasil. Também temos aqui o próximo assunto, dizendo que um líder africano cobra inclusão na COP30. O líder do grupo de 54 países africanos e que convocou a reunião de emergência na semana passada, Richard, afirma que o pedido de mudança de sede da COP30 visa assegurar a defesa do multilateralismo. A questão, para nós, não é sobre quartos, mas sobre inclusão, diz ele em entrevista ao Valor Econômico. E a menos de 100 dias da abertura, a COP30 vive uma grave crise. A escassez de acomodações adequadas em Belém, preços abusivos cobrados pela rede hoteleira e donos de imóveis e a falta de um mix que possa contemplar a todos. E o Brasil terá que apresentar soluções na próxima reunião, inicialmente marcada para o dia 11 deste mês, mas postergada para o dia 14, e abre aspas, se os quartos não são adequados, em número suficiente e a preços acessíveis, não podemos ter uma COP ali, fecha aspas, disse o líder africano. E ainda sobre o próximo destaque é sobre pouso suave. A economia brasileira terá um pouso suave em 2025 e 2026, com crescimento mais baixo que em anos anteriores, na faixa de 2%, mesmo com o impacto negativo do tarifaço, diz Samuel Pessoa, pesquisador associado do FGV-IBRE, e também o novo coordenador do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, o CODACE. O próximo assunto, minoritários dão aval à fusão de BRF e Marfrig.
E linha branca desacelera e concorrência se acirra. Também temos aqui o próximo assunto: novo complexo agroindustrial no Mato Grosso. A Catarina Fertilizantes e a incorporadora Grupo Sais planejam investir 800 milhões de dólares na instalação de um complexo industrial de etanol, biodiesel e fertilizantes no município de Itiquira, no sul de Mato Grosso. O projeto já obteve licença ambiental e de instalação para dar início às obras, que devem ser concluídas em 2030. Ele engloba mistura de adubo, usina de etanol, de milho, esmagadora de soja e algodão, indústria de biodiesel e também usina de energia. Também temos um assunto para a economia. Após o vai-e-vem no tarifaço de Donald Trump, os analistas decidiram focar em ações mais conservadoras na composição da carteira valor de agosto, mas não só elas. Papéis de empresas que se livraram do pior na taxação também ganharam espaço, e assim a seleção foi formada majoritariamente por prestadoras de serviços, bancos e exportadoras. E o número de ações selecionadas foi o menor desde o mês de dezembro do ano passado. E por último, temos aqui CBN Professional. Ana Cláudia, que é o head do LinkedIn no Brasil, é a convidada do podcast CBN, que estreia hoje sua 10ª temporada, trazendo executivos e executivas que ocupam os principais cargos de gestão no país para falar sobre sua carreira e liderança. E a entrevistada, Ana Cláudia, disse o seguinte: somos uma empresa muito baseada em dados, então monitoramos o que está acontecendo o tempo todo e é o que gera as funcionalidades que vamos adicionando aos nossos produtos. Dando continuidade ao valor econômico da manhã desta segunda-feira, temos aqui um próximo destaque que vai falar sobre partidos. Lula condiciona nova candidatura à saúde e competitividade. Melhora na aprovação faz presidente buscar aliados para costurar acordos com vistas a 2026. Primeiras conversas foram com MDB e União. E ainda atos pró-Bolsonaro têm agradecimento a Trump e a ausência de governadores. Os manifestantes agradeceram a Trump pelas sanções contra o Brasil e governadores presidenciáveis não compareceram. E aqui diz também que o PL dobra a aposta em bolsonaristas e amplia a divisão na legenda. E no Congresso, aqui diz que o governo foca em projetos com impacto em 2026, na volta do recesso parlamentar. Recuperação da popularidade de Lula fortalece o executivo na relação com o legislativo. E de acordo com a pesquisa Datafolha, 71% veem Lula candidato à reeleição. Geraldo Alckmin cresce como plano B. Alckmin teve protagonismo recente na disputa do Brasil com Donald Trump ao negociar com autoridades americanas. E após o tarifaço, a avaliação negativa de Lula fica em 40% e positiva oscila para 29%, também de acordo com Datafolha. E ainda, Lula ganha vantagem sobre Bolsonaro e Tarcísio em primeiro e segundo turnos. E ainda falando sobre política, o Supremo Tribunal Federal se prepara para a troca de presidente. O ministro Edson Fachin assumirá o lugar de Luiz Roberto Barroso. E a retomada do semestre se dá em um momento de tensão, em razão das sanções financeiras aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes na semana passada pelo governo dos Estados Unidos. E o magistrado, que ocupará o posto de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal a partir do mês de setembro, foi alvo de restrições por meio da lei Magnitsky. E lembrando que essa norma prevê a proibição da entrada de Moraes no país, o bloqueio de bens e contas sob a jurisdição americana e o impede de realizar transações com empresas dos Estados Unidos. E a punição foi aplicada no mesmo dia em que Donald Trump assinou ordem executiva que elevou para 50% as tarifas sobre produtos brasileiros.
E falando sobre essas sanções ao ministro Alexandre de Moraes, Zanin será relator de ação para impedir que bancos brasileiros bloqueiem contas de Moraes. E esse pedido foi feito na sexta-feira, dia 1º de agosto, pelo líder do PT na Câmara, que é o deputado Lindenberg Farias. Zanin enviou o caso para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste. E sobre o caso de Carla Zambelli, o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar, manda incluir caso de perseguição armada em processo de extradição de Zambelli. E a deputada ré na ação e julgamento será retomado pelo STF nesse mês. Aqui diz que o ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou que a Advocacia Geral da União inclua o caso de perseguição armada no processo de extradição da deputada federal licenciada Carla Zambelli. E a parlamentar é ré na ação. E a decisão é de sexta-feira passada e foi tomada após o ministro Nunes Marques devolver o pedido de vista, que é mais tempo para análise, no caso, e o liberar para ser pautado. No mesmo dia, o processo teve o julgamento, que estava suspenso desde o mês de março, marcado para o dia 15 de agosto. E o Supremo Tribunal Federal julgará Zambelli por perseguir com um revólver na mão um eleitor do então candidato à presidência Lula, na véspera do segundo turno das eleições de 2022, em outubro, na capital paulista. E a maioria dos ministros já votou pela condenação da deputada. E os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o relator, Gilmar Mendes. E ainda ficou mais difícil negociar com o Congresso, que é o nosso próximo destaque. É o texto de Bruno Caraza. Fundão eleitoral e emendas parlamentares tornaram deputados mais relutantes a ceder o seu apoio. E o ato em São Paulo tenta distanciar Bolsonaro de tarifaço de Trump contra o Brasil. O evento foi marcado por um menor quórum de apoiadores de alto escalão, como governadores, e nenhum foi anunciado no palco. Citando Biden, Lula reforça que só será candidato em 2026 se estiver com saúde 100%. E a pesquisa apontou ligeira recuperação da posição do presidente na disputa pela reeleição em 2026. E ainda no valor econômico, aqui diz que o Bolsonaro participa por telefone de manifestação em Copacabana. O senador Flávio Bolsonaro colocou o pai no Viva Voz. E o ex-presidente saudou os presentes e afirmou que a manifestação é pela nossa liberdade, pelo nosso futuro e pelo Brasil. E Lula diz que vetou aumento de deputados na Câmara porque não é disso que o Brasil precisa. Cúpula do Congresso acredita que será difícil derrubar o veto, principalmente no Senado, já que o texto só foi aprovado por um voto. E também Lula diz que tem, no caso, o limite de briga com Trump e que não pode falar tudo o que quer. O presidente da República se disse aberto ao diálogo e a negociar em igualdades de condições, mas afirmou que Trump quer extrapolar os limites e acabar com o multilateralismo. E Edinho chama Trump de maior líder do fascismo e diz que o projeto do PT é reeleger Lula em 2026. O novo presidente da sigla, durante o seu discurso de posse, destacou que o Partido dos Trabalhadores terá a responsabilidade de reconstruir a sigla quando Lula não estiver mais nas urnas. E a maioria do Supremo Tribunal Federal vota para condenar réu que sentou na cadeira de Moraes no 8 de janeiro. O julgamento do homem acusado de envolvimento nos atos golpistas ocorre no plenário virtual. Também temos o nosso próximo destaque no valor econômico. Eduardo Paes admite que deve deixar a Prefeitura do Rio antes
do fim do mandato. E o prefeito é pré-candidato ao governo do estado e, pela primeira vez, falou sobre o plano eleitoral. E, por último, na pesquisa Datafolha, que também ainda é destaque, 48% dos brasileiros querem ver Bolsonaro preso e 46% livre. E, ao mesmo tempo, 51% acreditam que o ex-presidente vai escapar da cadeia ao fim do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025. Daremos início aos destaques do dia pelo site do jornal O Globo. Logo no alto do site, temos aqui um destaque na área da política, dizendo que, após voltar dos Estados Unidos, Marcos Duval é alvo de operação da Polícia Federal e põe tornozeleira eletrônica. E essa determinação partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O senador Marcos Duval, que faz parte do partido Podemos, foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta segunda-feira, após voltar de uma viagem dos Estados Unidos. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou que ele colocasse uma tornozeleira eletrônica após ter saído do país sem autorização. Moraes também determinou o bloqueio de todas as contas bancárias do senador, inclusive para recebimentos de salários e de quaisquer tipos de transferência, no que consta no despacho. E o parlamentar foi levado do aeroporto de Brasília à sede da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal para instalar o equipamento. E ele foi abordado por agentes da Polícia Federal ao desembarcar do voo. E no fim de julho, o senador contrariou uma decisão do Supremo e viajou com a família para os Estados Unidos, onde ficou por cerca de 10 dias. E uma decisão anterior do Supremo havia determinado a apreensão dos passaportes de Duval, porém ele manteve o diplomático. E depois de contrariar o Supremo e ir aos Estados Unidos, Marcos Duval diz que não entregou o passaporte a Moraes por ser direito parlamentar. E no fim de julho, ele anunciou em uma live publicada nas redes sociais que ele viajou à Disney em uma viagem de férias. Ele disse o seguinte: "Estou na Disney, vim passar férias. Minha filha está de férias e nós estamos com recesso parlamentar", disse Marcos Duval durante a transmissão, na qual exibiu diferentes passaportes, como o diplomático, o civil, um europeu e 2 americanos. E ainda de acordo com o senador, delegados da Polícia Federal foram até a sua residência para recolher os seus passaportes. Ele disse que a lei lhe garante o acesso a um passaporte diplomático, que não teria sido apreendido na ocasião. E Marcos Duval também disse o seguinte nesta live: "Se eu estou em exercício, eu poderia até ter cometido um crime, mas ainda não fui julgado e condenado. A lei me garante ainda ter o passaporte." E Duval é investigado no Supremo por integrar um grupo que promovia uma campanha de intimidação contra policiais federais que atuam na investigação sobre a trama golpista. Em agosto de 2024, Moraes ordenou o confisco dos passaportes do senador e o bloqueio de 50 milhões de reais das contas dele. E, na época, a Polícia Federal chegou a cumprir mandados de buscas em endereços do senador. E o passaporte diplomático estaria guardado no gabinete do parlamentar, em Brasília, que não foi vasculhado pela Polícia Federal. E a viagem do senador ao exterior foi noticiada inicialmente pelo portal UOL e confirmada pela assessoria de Duval, segundo a qual o passaporte do parlamentar estaria plenamente válido até 31 de julho de 2027, sem qualquer restrição. E a assessoria do parlamentar disse o seguinte: o passaporte diplomático encontra-se plenamente válido até 31 de julho de 2027, sem qualquer restrição. Em 22 de julho de 2025, a Embaixada dos Estados Unidos da América em Brasília renovou o visto oficial, que é o B1, B2,
do senador, com validade até 16 de julho de 2035, o que atesta o pleno reconhecimento internacional de sua legitimidade e regularidade diplomática. E Malu Gaspar escreve o seguinte texto: alvo de ataques de Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas aciona avalistas junto ao governo Trump. Também temos aqui o próximo destaque. Bolsonaro recebe alerta sobre desempenho de Michele em pesquisa após tornozeleira e tarifaço. Também temos aqui o seguinte assunto: há 2 dias do tarifaço, com canais fechados à negociação, o governo corre para anunciar socorro a exportadores. O pacote para ajudar empresas afetadas pela taxação deve incluir, no caso, linha de crédito do BNDES e sair até quarta-feira. E sobre a revisão de gastos, população envelhece e escolas já têm mais vagas que alunos. Como isso muda a prioridade no gasto público? Em mais de 60% dos municípios do Brasil, o tamanho da turma na maioria das escolas municipais já está abaixo da média do OCDE, de acordo com o estudo. Dados favorecem revisão de gasto obrigatório com a educação. E o nosso próximo destaque no site do Globo é sobre a política. Aqui diz que o governo tem 5 dias para definir vetos ao licenciamento ambiental e busca meio termo com o Congresso. Foco de tensão com os parlamentares, o projeto de lei que define novas regras é considerado um desmonte da atual legislação. E na coluna Capital do jornal o Globo, vão espernear, mas internacionalização do Pix é imparável. Isso quem disse foi o cofundador da PagBrasil. A companhia lançou solução de Pix internacional nos Estados Unidos na semana passada. E aqui temos o Alex Hoffman, ele que é o CEO e cofundador da PagBrasil. Agora na editoria sobre o Brasil, conheça as 50 escolas públicas com maiores notas do Enem 2024 e que dispensam seleção de alunos. Entre as unidades, 12 estão no Rio Grande do Sul, 8 são de São Paulo e 7 do Paraná. E na economia, que diz que o Banco Central autoriza aumento de capital de R$1 bilhão do Banco Master, condição para venda ao BRB. Em novo desenho de operação, o dono do Master deve ficar de fora de controle do negócio. E sobre os caminhos do Brasil, um estudo do BNDES aponta que o Brasil precisa dobrar metrô e quadruplicar os BRTs e VLTs. O levantamento mapeou 194 projetos de transporte público para plano que prevê aporte de R$500 bilhões até 2054. Na editoria internacional, aqui fala sobre uma cumplicidade bélica. Com venda de armas a Israel, Estados Unidos e Alemanha arriscam violar normas internacionais por guerra em Gaza. Os países fornecem quase 99% dos armamentos importados pelos israelenses. Especialistas veem espaço para ações internacionais, mas processos tendem a ser longos. E 2 erros entregaram espiões russos que forjaram bodas e usaram o futebol para atuar na Europa e na América Latina. E o indício foi captado pela inteligência britânica e repassado ao serviço secreto esloveno. Também temos aqui sobre tempo. Frente fria avança pelo país com risco de temporais no sul e em parte do centro-oeste. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para 22 estados e o Distrito Federal. E Malu Gaspar também escreve o seguinte texto para o site do jornal Globo sobre a renúncia na CVM. O presidente, que deixou o mandato antes do final, disse estar sendo ameaçado. E a saída já provocou reviravolta em processo que envolve Nelson Tanuri e o Banco Master. E oficialmente, ex-presidente nega as ameaças.
E dentes quebrados e bacia fraturada. O Ministério Público arquiva denúncia de médica que acusa ex-namorado de agressão no Paraná. O promotor responsável pelo caso entendeu que não havia provas que indicassem com segurança a autoria da violência e o homem alega que estava em outra cidade nesta data. E aqui temos a Laís e Rebeca Silva Santos, durante a internação após as agressões. E ainda no próximo destaque é sobre transportes. Primeiro dia útil do novo cartão Jaé tem desprevenidos, informações erradas e reclamação. De acordo com Eduardo Paes, ninguém vai deixar de embarcar. Desde sábado, lá no Rio de Janeiro, o bilhete municipal substitui o Rio Card nos transportes sob a batuta da Prefeitura. E Friburgo resgata história esquecida de negros na formação da cidade. Conhecida como Suíça Brasileira, a cidade da região serrana abre exposição permanente sobre a contribuição negra na formação do município, que foi apagada por séculos. E ainda como destaque na política de isenção do imposto de renda, a cassação de Carla Zambelli. Congresso retoma atividades com clima político tenso. A reabertura do Legislativo ocorre em meio à pressão bolsonarista contra o Supremo Tribunal Federal e votações econômicas caras ao governo. E o texto desta matéria no site informa que o Congresso Nacional retoma os trabalhos hoje, nesta segunda-feira, em meio a um cenário de tensão política e com uma pauta legislativa extensa à frente. Entre as prioridades do governo está a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, cuja aprovação deveria ter ocorrido antes do recesso de julho. E a votação do texto é condição para o avanço da elaboração do orçamento de 2026. E o Palácio do Planalto também cobra celeridade em outras frentes, como o avanço na tramitação do projeto que trata da correção da tabela do imposto de renda, com a isenção prometida por Lula na campanha para quem ganha até R$ 5.000 mensais. E a regulamentação da reforma tributária, que é uma etapa essencial para viabilizar as mudanças aprovadas no ano passado. E o ambiente político é de alta temperatura. O retorno do Legislativo ocorre às vésperas do início da vigência do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Brasil, e no momento em que o cerco se fecha ao redor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou a cumprir medidas cautelares determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, logo no início do recesso, em 18 de julho. E diante disso, a oposição pressiona pela votação de projetos que têm como objetivo defender os bolsonaristas. E o principal deles é a proposta de anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, que o PL, que é o partido de Bolsonaro, ainda tenta dar fôlego. Já na Câmara dos Deputados, duas situações envolvendo parlamentares aliados de Bolsonaro devem ter prioridade. A primeira é o processo de cassação da deputada Carla Zambelli, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça e pode ser levado a plenário ainda neste mês de agosto. E após passar 2 meses foragida na Itália, a parlamentar foi presa na semana passada. Já a segunda situação envolve, no caso, um dos filhos do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, cuja licença para o exercício do mandato venceu durante esse recesso. E nos Estados Unidos, desde o mês de março, ele não reassumiu formalmente o posto como parlamentar. Aliados articulam soluções para garantir a sua permanência no cargo, enquanto o PT fala em acionar o Conselho de Ética da Câmara para pedir a sua cassação. E aqui diz que entre as propostas que o grupo bolsonarista gostaria de ver avançar para beneficiar Eduardo estão a extensão da licença parlamentar para até 240 dias, que hoje o prazo máximo é de 120,
e a autorização para o exercício remoto das funções de deputado. Fora do Congresso, lideranças do PL também tentam viabilizar a nomeação de Eduardo para um cargo no Executivo Estadual, o que permitiria sua manutenção no mandato por meio de uma licença oficial enquanto permanece no exterior. E também deve entrar em discussão um projeto para limitar a judicialização de decisões do Congresso por parte de partidos políticos. E a proposta foi defendida pelo presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, no início de julho. A ideia é definir o número mínimo de parlamentares que uma legenda deve ter para se habilitar a questionar decisões validadas em plenário junto ao Supremo Tribunal Federal. E ainda um outro projeto que deve ser também debatido na Câmara é o de regulamentação do uso da inteligência artificial. E o texto, que foi aprovado no fim do ano passado no Senado e agora está com os deputados, classifica os sistemas de inteligência artificial por níveis de risco para a vida humana e também trata sobre ameaça a direitos fundamentais. E ainda no site do Jornal Globo, sobre saúde, 3 coisas que não faço sendo neurologista. Atitudes comuns que podem até causar o AVC. E Lauro Jardim escreve o seguinte texto na área da economia. Depois dos atos de ontem, bolsonarismo sonha em negociar com o Supremo. Também sobre saúde, temos um destaque para o colesterol. Os 5 métodos naturais cientificamente comprovados que melhoram a saúde cardiovascular. Mudanças no estilo de vida podem ser muito eficazes. Também temos aqui no obituário que o ator Maurício Silveira morre no Rio de Janeiro. O artista participou de novelas como Cobras e Lagartos e Insensato Coração. E ele morreu no sábado, dia 3 de agosto, em decorrência de complicações após uma cirurgia para a retirada de um tumor no seu intestino. E ele estava internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, localizado na Barra da Tijuca, que é uma zona oeste do Rio de Janeiro, onde tratava um tumor agressivo, que havia sido descoberto recentemente e que avançou de maneira muito rápida. A informação foi confirmada pela família em uma publicação no Instagram do artista. E um destaque internacional, o ex-conselheiro de Trump reage à ordem do presidente para enviar submarinos nucleares em resposta à Rússia. Ele disse que é muito arriscado. A fala do republicano demonstra desconhecimento acerca do funcionamento e dos planos de ação dos meios nucleares da Marinha dos Estados Unidos, diz John Bolton. Também temos aqui na saúde, risco de infarto é maior às segundas-feiras, de acordo com o estudo. Uma pesquisa irlandesa mostrou que a chance de um ataque cardíaco é 13% maior no primeiro dia da semana de trabalho. Também temos que Marina Rui Barbosa quebra o silêncio sobre suposto fim de noivado com Abdu Fares. Na área da cultura, Milton Nascimento se manifesta sobre processo contra Cruzeiro. Após ataques nas redes, ele diz que é uma ação legítima. E na sua nota oficial, a equipe do artista lamenta a onda de ódio na internet e diz que é necessário separar a idolatria e entender que a música é um trabalho sério. E confira no caso da economia, do BP, anuncia grande descoberta de petróleo no Brasil, a maior da empresa em 25 anos. Britânica encontrou óleo e gás no campo de Bumerangue, da Bacia de Santos, que se estende por mais de 300 quilômetros quadrados, que é uma área 5 vezes maior que a de Manhattan. E Lula cobra PT para eleger mais parlamentares em 2026. Se nós fôssemos bons, teríamos feito mais. Em encontro nacional do partido, o presidente falou sobre a necessidade de ceder no Congresso,
para conseguir aprovar pautas importantes ao governo. E no Valor Investe, criptos de dólar já negociam muito mais do que o famoso Bitcoin. Também temos o próximo assunto dizendo que o consulado faz alerta após brasileiros serem barrados na chegada a Portugal. Motivada por caso revelado pelo Portugal Giro, representação do governo brasileiro em Lisboa orienta emigrantes com regularização pendente sobre defesa de direitos. E sobre trânsito, aqui diz que uma colisão envolvendo moto, carros e micro-ônibus deixa ao menos 8 pessoas mortas no sul de Minas Gerais. E entre as vítimas estão uma criança de 8 anos e uma adolescente de 17. Uma van que passava pelo local bateu em um dos veículos e atropelou 2 pessoas que ajudavam no socorro. Também no site do Jornal Globo, temos aqui um destaque para o Rio de Janeiro. Leblon terá a primeira base da Guarda Municipal Armada do Rio e a unidade ficará próxima ao Hospital Municipal Miguel Couto. E essa base será ponto de partida para a atuação de 600 agentes na Zona Sul e no Centro até 2026. E mulheres são presas com drogas em ônibus clandestino. E essa dupla seguiria para Paraíba. Além do entorpecente, as duas estavam com 14 carregadores calibre de 9 milímetros. Também temos aqui um destaque para o Dia dos Pais. Confira mais de 40 sugestões de presentes para celebrar o dia deles. De relógios a celulares, roupas e livros, com preços que vão de R$ 59,90 até o céu é o limite. E Fernanda Lima diz que não toparia viver um relacionamento aberto com Rodrigo Hilbert. E na cultura e entretenimento em estado grave, Ângela Rô volta a falar e cria site para arrecadar doações. E ela pede ajuda de acordo com o advogado. Também temos aqui sobre envelhecimento. Veja qual parte do corpo é a primeira a ficar velha. A artéria aorta já começa a mandar sinais de envelhecimento ao resto do organismo por volta dos 30 anos de idade, de acordo com o estudo. Também temos o próximo assunto que é para a postura. O médico ensina 3 exercícios simples para corrigir o problema. E no esporte, aqui diz que Fundação entra com ação em nome de 100 mil jogadores contra a FIFA por violação de direitos trabalhistas na Europa. E Neymar muda visual antes de confronto com Juventude que pode tirar o Santos do Z4. O camisa 10 fez novas tranças antes do confronto desta segunda-feira, como a gente pode ver aqui nesta imagem. E para o Brasileirão, público do jogo entre Ceará e Flamengo pelo Brasileirão bate recorde do futebol nordestino em 2025. Mais de 57 mil pessoas estiveram presentes no Castelão para assistir ao empate por 1-1. E no basquete, o campeão da NBA, que já faturou cerca de 650 milhões de reais, declara falência e pede corte em pensão dos filhos. Aqui diz que o Trevor, que levou títulos com o Lakers, diz não encontrar renda estável desde que se aposentou. E sobre negócios e finanças, temos um destaque para a tecnologia. Nota de rodapé. Entenda como funciona a ferramenta que o TikTok tem usado para combater a desinformação dentro da plataforma. A função começou a operar na semana passada nos Estados Unidos e pode ser expandida para outros países. Também temos aqui um destaque dizendo que a Tesla aprova prêmio em ações no valor de 29 bilhões de dólares para Elon Musk. Segundo a fabricante, a recompensa representa um primeiro pagamento de boa-fé ao bilionário, que contesta a decisão judicial que anulou o acordo salarial original, avaliado em mais de 50 bilhões de dólares.
E no Valor Investe, Ibovespa cai com chegada do tarifaço e fecha a semana no vermelho. E o que será de agosto? E aqui diz que era para ter sido diferente. O relatório de empregos dos Estados Unidos mostrou bastante espaço para o Banco Central americano cortar juros em breve. E esse dado puxou expectativas para os juros e o dólar para baixo. Mas o índice não escapou da queda nem nesse cenário favorável à renda variável local. Agora, nos destaques internacionais do site do O Globo, temos aqui o primeiro para o Oriente Médio. Quase 600 ex-chefes de segurança de Israel pedem a Trump que colabore para acabar com a guerra em Gaza. Um grupo formado por ex-altos funcionários afirma que o Hamas já não representa uma ameaça estratégica e apela por cessar-fogo e libertação de reféns. Também temos um destaque para o Sudão do Sul. Reconhecido em 2011, país mais jovem do mundo, tem história marcada por insegurança alimentar. E localizado na África, território é conhecido por problemas políticos, disparidades sociais e instabilidade econômica, como a gente pode ver aqui nessa fotografia da região. Passando fome, uma mulher segura nos próprios braços o seu filho, que também está desnutrido. Isso no Sudão do Sul. Já um próximo assunto é sobre mal-estar. Apesar de críticas de Brasil à guerra em Gaza, o país mantém laços com Israel em nível federal e estadual. Vendas se mantêm em patamar considerável, mesmo após o início da guerra em Gaza, e empresas buscam estados e municípios para driblar mal-estar com Brasília. Também temos um próximo destaque sobre uma missionária irlandesa, criança de 3 anos e mais 7 são sequestrados em ataque a orfanato no Haiti. A Gena, que está em destaque, vive no Haiti desde 1993 e administra orfanato que cuida de até 270 crianças. Em variedades, vinhos de Lisboa com Elaine de Oliveira, novo menu, Casa 201. Também fala que a Quinta da Henriqueta com novidades. Também temos aqui um destaque de um vídeo que mostra erupção histórica de vulcão após 500 anos, adormecido na Rússia, como a gente pode ver aqui nesta imagem. E ainda sobre uma tragédia, 3 pessoas morrem em tiroteio durante partida de futebol lá no Equador. Outras pessoas ficaram feridas, incluindo uma menina de 12 anos. Esse ataque ocorreu durante uma partida amadora no sul do Equador. Em um caso de violência, também na Editora Internacional, casal é preso por manter filho de 16 anos em galpão, nos Estados Unidos. Os pais foram liberados após o pagamento de fiança no valor de $30 mil, que é cerca de R$160 mil. Agora no site de notícias do Correio Brasiliense, temos aqui a nossa primeira matéria, que é dizendo que o senador Marcos Duval é alvo da Polícia Federal e coloca tornozeleira eletrônica. O senador foi abordado no aeroporto de Brasília no início da manhã desta segunda-feira, dia 4 de agosto. E sobre a guerra comercial, aqui diz que há 2 dias do tarifaço, Lula mantém postura aberta à negociação. Ao participar do 17º Encontro Nacional do PT, em Brasília, ontem, o presidente falou em diálogo com os Estados Unidos, mas criticou a aproximação de opositores com Trump. Ele chamou de lambe-botas. E sobre as eleições, aqui diz que mirando 2026, clã Bolsonaro se articula nas ruas, redes e também lá nos Estados Unidos. A movimentação busca garantir anistia para os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, principalmente a Bolsonaro, recentemente submetido a toque de recolher e tornozeleira, além de preparar o caminho para o ano que vem.
e os atos realizados ao redor do Brasil pedem anistia para os réus. E também o que disse a imprensa internacional sobre esses atos pró-Bolsonaro. E também o Correio Brasiliense nos traz uma análise na área da política. Lula aposta na queda de braço com Trump em 2026. Congresso do PT conjuga resistência democrática, nacionalismo e candidatura à reeleição, enquanto a oposição liberal conservadora vive o paradoxo de apoiar um líder desgastado pelo tarifaço de 50%. Aqui diz que a senadora Soraya Tronic é vaiada durante show do Roupa Nova e a banda explicou que costuma ter um momento especial nos shows em que o grupo abre espaço para perguntas e a senadora não comentou esse episódio. Também temos aqui que a chantagem imperial de Trump, oriunda do Supremo Tribunal Federal. Após tentativa de golpe de 2022-2023, a ameaça autoritária persiste. E sobre a reforma administrativa, texto do GT da reforma administrativa está mais maduro, porém desidratado. Aqui também diz que Mota e Alcolumbre sob pressão em tempos de tarifaço. O Congresso volta aos trabalhos na semana em que começa o tarifaço de Trump. O Executivo quer apoio para proteger a soberania. Agora em Minas Gerais, que é o próximo assunto, detento mata policial penal em hospital e foge fardado. Na tragédia, que diz que um acidente na BR-146 mata 8 pessoas e deixa um sobrevivente. E também, no internacional, aqui tem uma tensão. Rússia pede prudência com retórica nuclear após submarinos de Trump. E nos Estados Unidos, funcionários da Divisão de Defesa de Boeing iniciam greve. E sobre as voltas às aulas, escolas públicas do Distrito Federal retornam às aulas nesta segunda. Também temos aqui um assunto dizendo que Rico Melquiades realiza harmonização na região peniana. E no trabalho, pressão para agradar a todos impede mulheres de progredir no trabalho. E no Japão, aqui diz que o país bate 17 recordes de temperatura em apenas um dia. E na imprensa, votação do prêmio 100 mais admirados jornalistas entra na segunda etapa. E no caderno de cidade, sobre violência doméstica, que diz que essa violência gera cicatrizes invisíveis do medo nos filhos. E mais um caso de acidente, um motorista capota na BR-020, altura de Sobradinho, e 4 pessoas ficam feridas. E na seção sobre direito do consumidor, a venda casada é ilegal. E saiba também como identificá-la. E sobre os povos originários, Brasília se torna palco da Marcha das Mulheres Indígenas. Também temos aqui sobre um caso de um atropelamento. Homem que atropelou crianças e mulheres na estrutural foi preso. E sobre uma colisão, um veículo do Exército se envolve em acidente sem vítimas próximo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E ciclista fica em estado grave ao se envolver em acidente com moto, isso lá no núcleo Bandeirante. Em um caso de prisão, homem que se passou por policial penal e roubou pedestre é preso. E ainda sobre crime, um homem é preso pela segunda vez em 5 dias, após furtar igreja na Asa Norte. Na editoria de política sobre as eleições 2026, Lula critica a aproximação de opositores com Trump. Estão traindo o povo brasileiro. Também temos uma entrevista em destaque. Francisco Rezek. Trump, esse sociopata, rompeu com a hipocrisia do governo dos Estados Unidos frente ao mundo. Para o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, o presidente dos Estados Unidos, a quem classifica como sociopata, rompeu com a hipocrisia que marcava o comportamento norte-americano frente ao resto do mundo. E ainda na editoria de política do site do Correio Brasiliense, temos aqui um destaque para o levantamento realizado pelo Datafolha.
61% rejeitam candidatos que prometem perdão a Bolsonaro e acusados de golpe. De acordo com a pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, apenas 35% dos entrevistados declararam que votariam em políticos que defendessem anistia aos acusados. E manifestação em apoio a Bolsonaro reúne milhares de pessoas em Brasília. Senadores, deputados federais e distritais estiveram presentes na ausência da família Bolsonaro. Também temos, mais uma vez, da pesquisa Datafolha, maioria aprova a tornozeleira eletrônica em Bolsonaro. E aqui, o Instituto Datafolha ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais nos dias 29 e 30 de julho. E essa margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos. E em economia, temos aqui um seguinte destaque sobre morango das oportunidades. Empreendedores e produtores aumentam demanda por causa de viral. O doce, que virou febre nas redes sociais, abriu portas para novos comerciantes e aumentou a demanda dos produtores também da fruta. E sobre o meio ambiente, aqui diz que a PL da devastação acelera indústrias fósseis com grave impacto ambiental. E sobre o tarifaço, Fernando Haddad vê como ótimo sinal de Trump a Lula. E o Nobel de Economia disse o seguinte: tarifas e sanções ao Brasil são chantagem. Em entrevista ao BBC News, o Joseph defende postura de Lula diante de Trump, mas diz que o futuro das relações entre os dois países é imprevisível. Na editoria sobre o Brasil, temos aqui que CNH sem autoescola pode ficar até 80% mais barata. O governo propõe fim da obrigatoriedade de autoescolas para tirar a carteira de motorista e mira a inclusão social. De acordo com especialistas do setor, porém, a medida pode comprometer ainda mais a segurança viária aqui no Brasil. E na saúde, canetas emagrecedoras nacionais serão vendidas a partir de segunda. Medicamentos são fabricados pela MS para tratamento da obesidade e diabetes tipo 2. E sobre o meio ambiente, aqui diz que o Brasil reduz focos de incêndio florestal, mas alerta climático permanece. O número de queimadas no país diminuiu em 2025 ao se intensificar ações preventivas e de combate. É preciso, porém, atenção para a ação humana e possíveis tentativas de desestabilizar políticas ambientais e a COP30, de acordo com os especialistas. Também temos aqui uma sessão especial de uma entrevista. Um jovem na luta contra a insegurança alimentar. Um estudante de 17 anos desenvolveu um projeto que resgata o uso do ariá, tubérculo tradicional da Amazônia, como alternativa nutricional e que já beneficiou mais de 500 famílias na região. E também temos aqui um destaque: morango do amor de R$2.000. Conheça o confeiteiro por trás do doce. Denilson Lima viralizou por criar a versão luxuosa do doce famoso na internet. Aqui a gente pode ver o Denilson Lima ao lado aí do morango do amor de luxo. E sobre internacional, o nosso próximo destaque é sobre a Segunda Guerra Mundial, o dia em que o sol caiu. Os relatos de sobreviventes de Hiroshima. Aqui diz que 80 anos depois do bombardeio nuclear à cidade japonesa de Hiroshima, 2 hibakushas, que são sobreviventes, relatam ao correio como escaparam com vida na manhã de 6 de agosto de 1945 e falam sobre o risco da proliferação atômica para o planeta. E ainda, homem morre após queda em show do Oasis em Londres. O homem foi encontrado com ferimentos compatíveis com uma queda e foi declarado morto no local. E sobre o Jubileu da Esperança, encontramos a verdade no amor.
diz Papa aos jovens fiéis. E para os Estados Unidos, Trump está acabando com as regras do comércio internacional? E no caderno de Ciência e Saúde, por que tomar sachês de cafeína para malhar preocupa os especialistas? Os influenciadores digitais têm promovido produtos para jovens que querem melhorar a performance nas academias e também nos estudos. E sobre saúde, por que o câncer coloretal cresce tanto entre pessoas de até 50 anos? Embora os mais velhos continuem a representar a maioria dos casos de câncer coloretal, as taxas começaram a subir com rapidez entre indivíduos mais jovens. E sobre o bem-estar, 7 simples da vida, um conceito para beneficiar o corpo da cabeça aos pés. E quando o peso engana, magreza não é sinônimo de saúde. Uma condição que costuma ser silenciosa e vai muito além de uma questão estética. Ser um falso magro envolve diversos fatores e riscos para a saúde e o bem-estar. Agora, no site do Folha de São Paulo, temos aqui a nossa primeira matéria. Capelli defende frente ampla com centro-direita para disputar o governo do Distrito Federal. O presidente da ABDI, pré-candidato ao cargo, também diz conversar com o PT e com quem não estiver alinhado ao governador Ibanez Rocha, nem a extrema-direita. Engeduca abre inscrições para o 9º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação e o evento abordará temas como alfabetização, matemática, impactos da crise climática. E no Judiciário, Moraes manda Marcos Duval usar tornozeleira eletrônica. Já o próximo assunto, o governo quer negociar com o Congresso ajustes no licenciamento. E no podcast Café da Manhã, como Lula, Bolsonaro e Moraes aparecem no Datafolha após mês de embates. Em meio à crise por tarifaços de Trump, pesquisa indica estabilidade na avaliação do governo e a aprovação a medidas contra o ex-presidente. E sanções a Moraes unificam discurso, mas acirram disputa por protagonismo na direita. A ofensiva contra Moraes unificou o discurso da direita nas redes, mas também expôs racha entre as lideranças. Bolsonaristas veem militância ativa e Moraes fragilizado apesar de desfalques em atos. Além da ausência de Bolsonaro, que está proibido de sair de casa, governadores de direita, inclusive Tarcísio de Freitas, faltaram a evento que exaltou Donald Trump. E o Congresso volta com polarização turbinada e lista de votações de interesse do governo. O PTP defende cassação de Eduardo Bolsonaro e oposição insiste em anistia e medidas anti-STF. Centrão, por hora, resiste a pautas bolsonaristas. E ainda falando sobre os protestos, os atos bolsonaristas contra Moraes pelo país reforçam cobrança a cotados de 2026. Aliados de Bolsonaro afastam temor de esvaziamento e manifestação sem ex-presidente, Tarcísio e governadores, que diz que Lula se encontra com netos de Fidel Castro em evento do PT. Conversa entre neto do líder cubano e presidente brasileiro foi promovida pelo prefeito de Maricá, Washington Quaquá. E Nicolas Ferreira pede prisão de Moraes e diz em ato que ministro sem toga não sobra nada. O deputado participou de manifestação bolsonarista na Avenida Paulista, em São Paulo. E Nunes diz que foi a ato por preocupação com excessos e cita a tornozeleira de Bolsonaro. O prefeito, no entanto, afirma não concordar com ataques feitos na manifestação ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e ao presidente Lula. E o Malafaia questiona cotados em 2026 por ausência em ato por Bolsonaro. Ele fala, medo do STF? Cadê? Diz o pastor em manifestação na Paulista sem Tarcísio e governadores da direita. E Boulos diz que participação de Nunes em ato bolsonarista é vergonha para São Paulo. O prefeito estava em manifestação que teve pedidos pela anistia a Jair Bolsonaro
e ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e ao presidente Lula. E a Michele diz em Belém que Bolsonaro é perseguido. Flávio transmite mensagem do pai em ato no Rio. Discursos nas manifestações celebram sanção a Moraes, mas evitam tarifaço. Público leva bandeiras e faixas de Trump e Estados Unidos. E Lula fala em quarto mandato, diz que precisa estar 100% e pede para PT priorizar o Congresso. E Moraes manda Marcos Duval, que viajou aos Estados Unidos e contrariou o STF, usar a tornozeleira eletrônica. E no Congresso, aqui diz que o Congresso Nacional volta com lista de votações de interesse da gestão Lula e polarização turbinada. O PT defende cassação de Eduardo e a oposição insiste em anistia, enquanto o Centrão resiste. Já no site de notícias do jornal Estado de São Paulo, Moraes manda Marcos Duval usar tornozeleira eletrônica após viagem aos Estados Unidos, sem autorização. A Polícia Federal recebeu o senador no Aeroporto Internacional de Brasília. E o ministro havia determinado a apreensão dos passaportes, mas o senador conseguiu viajar mesmo assim com um documento diplomático. Igonê cita indícios de crime de Rui Costa em contrato na Bahia e pede retomada de inquérito no STJ. E sobre educação, quais as questões mais difíceis e as mais fáceis da última prova? Seleção de perguntas com diferentes níveis de dificuldade ajuda a desvendar um pouco do mistério do exame, considerado o maior vestibular aqui do nosso Brasil. E sobre exploração, BP anuncia a descoberta de reservatório de petróleo e de gás na Bacia dos Santos, a maior da empresa em 25 anos. E o próximo assunto é para a capital paulista. Nova frente fria em São Paulo traz chuva, ventania e derruba temperaturas. Chuvas e rajadas de vento marcam os próximos dias. Agora, na seção de opinião do Estado de São Paulo, temos aqui o nosso primeiro texto. Trump ressuscita a frente ampla de Lula. Truculência trumpista e bolsonarista dá a Lula a chance de reeditar discurso de eleição de 2022. Já o segundo texto diz que o mau exemplo prospera. Repasses de emendas sem controle em São Paulo ilustra como estados e prefeituras reproduzem vícios do Congresso. E o último texto de opinião, a guerra das montadoras. Beneficiário de políticas protecionistas, setor automotivo abre crise por causa de incentivos. Já no Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso apresenta balanço do primeiro semestre e destaca a redução do acervo da Corte. Os dados foram apresentados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal na abertura dos trabalhos do segundo semestre. Já um próximo destaque é dizendo que PGR e AGU defendem a atuação do Supremo e soberania também nacional. Falas de Paulo Gonet e Jorge Messias ocorreram durante a sessão que abriu o segundo semestre do ano judiciário. O presidente do Supremo recebe manifesto pela soberania brasileira. Rede pela Soberania reúne associações, advogados, jornalistas e ativistas dos movimentos negro, feminista e LGBTI+. E aqui diz que na abertura do semestre, ministros reafirmam a independência do STF e defesa da democracia e da soberania nacional. Em pronunciamentos, os ministros repudiaram tentativas de intimidação à Corte, reforçando independência e imparcialidade do Supremo Tribunal Federal nos processos que apuram tentativa de golpe de Estado. E no site de notícias da Agência Brasil, Moçambique recebe antirretroviral contra HIV produzido na África. Na economia diz que o mercado financeiro reduz previsão da inflação para 5,07%. O senador Marcos Duval é levado para colocar tornozeleira eletrônica e o parlamentar havia viajado para os Estados Unidos. Também temos
Aqui uma notícia dizendo que encerradas as buscas por trabalhadores em mina de cobre no Chile. O número total de mortos chegou a 6. Também temos um destaque para a Bolívia. Direita lidera pesquisas para a presidência após 19 anos. E os bolivianos vão às urnas dia 17 de agosto elegeu presidente e Congresso. E na cultura, Caminhos da Reportagem mostra como a COP30 mobiliza os negócios. Microempreendedores no Pará estão otimistas com o evento. E para o Pé de Meia, que diz que o programa paga, no caso, nascidos em novembro e dezembro, recebe a 5ª parcela do pagamento. E para receber, o estudante deve ter frequência escolar mínima de 80%. E na educação, apesar de proibição, 29% das pessoas afirmam darem palmadas e beliscões em crianças. E essa pesquisa aponta também desconhecimento sobre o que é a primeira infância. E o ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump. Manifestantes também defenderam Trump e pedem impeachment a Alexandre de Moraes. Também temos que o segundo semestre no Supremo Tribunal Federal terá trama golpista e novo presidente. E o Brasil vence a Eslovênia e confirma bronze na Liga das Nações. E na política nacional, aqui diz que Lula descarta desafiar os Estados Unidos, mas diz que o Brasil não é republiqueta. O país tem interesses que precisa defender, de acordo com o presidente. Aqui diz também que China habilita 183 empresas brasileiras a exportar café para o país. E essa medida entrou em vigor no mesmo dia que Trump assinou o tarifaço. E nos direitos humanos, a Agência Brasil nos traz aqui uma matéria de como reconhecer o racismo religioso no ambiente de trabalho. Procuradora do Ministério Público afirma que gravações são legítimas como provas. E também temos na editora internacional que 3 de 5 trabalhadores presos em mina no Chile são achados mortos. Desmoronamento ocorreu na quinta-feira, dia 31 de julho, após o tremor. E por último, na área da cultura, Conceição Evaristo na Flip. Ficção preenche vazios da história oficial. A autora e Ana Maria Gonçalves foram destaque neste fim de semana lá no Rio de Janeiro. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país. Obrigada a você que continua nos acompanhando. E mais uma vez fica o convite para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima.